Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou estudar com vocês um conteúdo da física que é alucinante, né? Que é intrigante e que é misterioso desde o começo da apreciação do homem com, com a luz, com a capacidade de ver e viajar por esse universo de visões, né? Então hoje a gente vai estudar só um efeito, né? Um efeito dessa, dessa navegação, tá? Então, o nome do efeito que a gente vai estudar hoje é a refração. E a refração, ela tem propriedades que afetam a, as ondas das quais atravessam meios, né? Ou tentam atravessar meios, né? Ah, da mesma forma que a gente, eh, ao chegar em algum local e a passagem estar trancada e não tivermos como acessar a parte, eh, a, a parte do outro lado da porta, a gente reflete, né? Isso é um efeito. Quando a gente consegue entrar, a gente é afetado pelo meio interior, né? Existe uma mudança, uma variação enorme de um meio para outro. E, de certa forma, existe um dado que afeta o indivíduo sensitivamente, que a gente observa até mesmo sobre as ondas que a gente tem em proporção muito fina, né? É um conhecimento muito fino, né? Científico. A gente discorre de uma escala muito menor, né? Daquilo que realmente acomete ao organismo, a um sistema em função desse efeito, que é a reflexão, né? Existe na reflexão a refração. Existe esse efeito de refração que o nosso sistema se preocupa e se ocupa dos degraus, né, de, de efetividade desse efeito, né? Então, vamos estudar ele e apreciar esses valores, porque assim como a gente tem um núcleo de relacionamento e processamento com a visão, né? A relação que, que proporciona efeitos, né? Causa e efeito em nós, deve ser estudada para que a gente possa se ocupar da realidade sobre o meio físico, que de certa forma é renderizado, é dimensionado por muitos doutores na vida, é, por acreditarem que muitos problemas na nossa vida, ou muitas soluções que nós encontramos na nossa vida, está diretamente ligado ao nosso uso, à nossa utilidade, à nossa atenção para com esse dado, né? Essa conversão desse dado na, na realidade nossa de sistemas fisiológicos, né?
Então, até por isso, nós herdamos conhecimento e por herança nós destacamos e nos convencemos desse conhecimento para não ferir, não ser pessoas más, mas ir em função do bem. O bem é, é esse destaque, é não só acreditar, mas verificar cientificamente, observar, parar toda a universalidade de sentidos que você poderia ter de complexo nesse ambiente que você tem, né, de estimativas, e prestar atenção nessa estima, que ela é uma linha de contrato do bem. Ela é uma oração que salva vidas. Ela é um milagre da vida que o homem consegue expressar. Porque o homem aprendeu a saber sobre os demais homens, né? Sobre os demais seres vivos, na verdade. Então, se a gente tem uma vida e a gente tem essa possibilidade, né, e capacidade de cuidar dela, né, a gente precisa de revelar para nós, né, para a gente continuar esse bem, né, propagar o bem. E isso é o bem. Isso é uma palavra de Deus, né? Ela está bem concentrada e é, bem colocada no efeito do homem, né, do organismo. Aquele que consegue ver esse efeito consegue administrá-lo. Aquele que não consegue ver, aquele que ignora, geralmente está marcando a sua destruição, né? Está marcando a sua visita ao médico, né? A um doutor aí porque faz mal, né? Faz mal a ignorância. Então vamos lá, vamos nos colocar sobre a luz dos conhecimentos. Refração da luz. O que é lazy índice? Né? Então, primeira coisa, existe nesse conhecimento aqui o apontamento da luz, né? Então a luz é o nosso protagonista. Aqui, ó, a luz é a nossa protagonista. Porque a luz é uma fonte, né? Fonte de energia. Ela é uma fonte de energia, de calor, de luminosidade. Ela é uma fonte. Por ela ser uma fonte, todo o envolvimento que a luz tem sobre as matérias faz uma conversão da luz. Então a gente tem a luz e a gente tem o produto da luz. Olha que legal. Produto da luz. Que é necessariamente algo que a gente pode chamar de conversão da luz. A luz se torna fiel quando a gente conhece ela. É igual na corda do violão. Quando você bate uma nota lá, você pressiona na escala do violão, um acorde faz uma nota, você não tem a confiança da conversão da sua energia sobre a vibração das cordas empregadas na caixa acústica, né? Ali do violão, fazendo um som
encantado, né? Um som constante, né? Então, a gente tem essa conversão da luz. E aí, ao observar a luz há milhares de anos, né? A gente pode até diminuir, a gente pode falar, ao observar a luz há 2025 anos, né? A gente começou a ver algo que a gente chama de espectro das luzes, né? A gente começou a notar a luz e a sua variação aqui, ó, que a gente chama de cores. Cores no espectro. Só que tem cores que a gente não vê. Existem cores que nós não vemos, porque as cores, elas são infinitas. A gente tem um universo infinito de cores. Então existem cores que a gente não vê, existem formas de ondas, né, eletromagnéticas, formas de ondas, formas de interação da luz com as matérias que a gente não vê, mas que os gatos veem, mas que as cebolas veem, mas que os insetos veem. Você está entendendo? Então existe muita coisa nessa vida que pode surpreender a gente, né? Existem muitos produtos ainda que a gente não consome, mas outros animais consomem e nos dizem encantos desse produto pela procura incessante dessas espécies por essas cores. E a gente observa estudando essas espécies, estudando o reino dos insetos, dos vegetais, né? E a gente vê, né, a procura deles por certas cores, né? Eles têm uma certa procura por cores, eles andam com um certo tipo de frequência, né, diferente da nossa, porque eles procuram produtos, né, produtos materiais que são transformados por essa fonte aqui, ó. Então essa fonte aqui, ó, ela é foda demais, né? Ela é tão foda que ela tem efeitos, né? Ela causa efeitos em nós, né? Nós vamos atrás desses efeitos. A gente recria a matéria para colher efeitos. Então a gente tem um repertório de efeitos, a gente gravou os efeitos, né? A gente sentiu medo de não sentir mais essa luz. Então a gente criou um guarda-efeitos, né? Guarda-efeitos, o que são guarda-efeitos? É a tentativa do homem de guardar todos os efeitos de conversão dessa luz nas matérias. Então o ser humano, ele criou formas de repetir os efeitos da luz. E essas formas de repetir os efeitos da luz fez com que o homem começasse a criar um universo que a gente chama de sintetizações. Então o homem começou a proporcionar sintetizações, e aí ele se viu numa autoridade. E aí ele começou a criar um universo sintetizado, utilizando todos esses efeitos para talvez conhecer o criador de tudo. Ou seja, o primeiro criador, o primeiro átomo. Ou aquilo que está atrás do Sol, né? Aquilo que permite o Sol ser o Sol nesse universo, né? E guardando esses efeitos, a gente começou a escrever, ó. A escrita marca tudo, né? A escrita fez com que o homem dissesse, ó, isso aqui se chama o chamado, né? E o chamado
nada mais é do que a forma sintética da gente falar para nós mesmos para acreditar no som ondulado por X efeito fisiológico, né? De quê? De quê? De assoalho bucal, de boca, né? De voz, a gente chama voz, né? De voz sobre atividade modulada. E aqui, né, essa força que a gente produz, que a gente creu a gente crê e converte essa energia em nós, a gente se transforma em um sol por praticar muito a urtipação, a urtipação, a palavra não existe, né? a, a drenagem, né? Ao controle dessa potência sonora. Então, a partir do momento que a gente começa a controlar esse tubo aqui, ó, a gente cria um sol artificial e guarda os efeitos, né? A gente tem um monte de transdução de sinal sintético para representar as matérias ou os efeitos materiais que são causados, que são banhados pela potencialização da luz do sol, que arde e carrega as matérias e os átomos das matérias, que nos converte por modulação. Isso é diversão, isso é vontade de sobreviver e manter essa reorganização constante. E a gente tem até coisas na química e na física para revelar isso, né? A gente tem os átomos positivos, os átomos negativos e os átomos neutros. Isso é uma balança de função acessória da nossa relação com as matérias, né? Calorimetria, é, é, ondulatória, é, pressão, um monte de hidroestática, hidrodinâmica, tudo isso passa para nós uma diversão, porque a gente consegue controlar em níveis muito mais sérios. Quando você consegue ser sério, mais do que as pessoas, você consegue também sorrir. Porque a pessoa que consegue rir, ela precisa de de certeza, né? De falar sério para si mesmo. Se você não falar sério, o seu sorriso não vai ser sério, vai ser falso, né? Então, sorrir falso, eu posso sorrir a qualquer momento, ó. Agora, quando eu tenho uma relação com o mundo séria, quando eu quando eu sorrio, eu tenho certeza que o meu sorriso, ele é um sorriso nota 10, né? Um sorriso verdadeiro, né? Ele é um com o universo. Ele não é uma fração, entende? Então a gente tem muita fração de relações com o universo buscando um, né? E isso é uma relativa, isso isso é a condição nossa, isso é a nossa natureza. Então,
essa luz, quando ela sofre refração, essa refração ela é dada pelo encontro. Então a gente tem uma onda. Quando essa onda encontra um obstáculo aqui, ó, vamos chamar disso daqui, ó, de interferência. Interferência. Ou seja, essa onda ela gasta aquilo que a interferência pede. Então a interferência ela vai pedir um valor, né? Então essa interferência sobre isso vai gerar uma, digamos assim, aqui ó, ou assim, né? Então você observa que se não tivesse essa interferência, essa onda ela ia vir assim, ó, conforme o meu pontilhado. Então o que que acontece? Dependendo do ângulo e da linha de interferência, né? Essa onda ela vai sofrer um efeito nesse sentido de interferência, de refração. Então a refração ela é uma coisa sobre uma interferência que vai gerar um desvio dessa uma coisa para um menos essa coisa paga, né? E essa coisa paga é essa interferência. A interferência vai apagar o ritmo dessa onda e vai gerar um novo ritmo. É basicamente isso. Refração. Ela vai fazer com que a onda não ocorra a refração. Então a gente vai entender agora o que é a refração e algumas leis, algumas relações sobre ela. A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre mudança do meio de propagação, ou seja, do meio de incidência para o meio de refração, onde há variação de velocidade da propagação. Então, não só da velocidade, mas da massa, né? Existe uma variação da massa. Ou no sentido psicológico de energia mesmo. O que seria esse princípio psicológico? É que é como se a gente falasse de momento, né? Então, psicológico é um momento, não é que é eterno, né? Psicológico é um momento. Por que psicológico é um momento? Porque depende da lógica dessa interferência. Então, a interferência, quando ela é aplicada inteligentemente por uns seres humanos, ela tem uma lógica. Quando ela não é inteligentemente, ela ainda tem a lógica. Só que a lógica, ela não é controlada pelo ser humano. Ela está sofrendo estudos de várias formas da inteligência, da ciência, para poder encontrar a lógica. Entende? Então, nesse momento, a energia, né? A onda saiu dessa fonte de energia e que era filha dessa fonte de energia, nessa linha de raciocínio, quando ela entrou em uma interferência, entrou em uma porta aqui, ó, ela sofreu um desvio, né? Olha só. E o que acontece? É um momento. Esse momento, ele vai interferir na relação na relação momentânea dela. Então, nesse momento, ela se sente leve psicologicamente. Porque a energia aqui, ela perdeu massa, ela perdeu
velocidade, ela sofreu uma variação na sua característica, né? Então é como se nesse momento o bonequinho aqui, ó, ele variasse aqui, ó. Entendeu? Então aqui a gente tem um e aqui a gente tem outro, né? Aqui, ó. Isso é refração. Se ele, né, é claro que é difícil afirmar isso para um ser humano que está que é muito, né, que tem muita necessidade de utilizar a dinâmica a sua sociedade, né? Então a gente tem o eu nosso, que é o eu que a gente chama de eu estático. Esse eu estático é um eu que consegue navegar na luz, né? na luz interior, né? Na energia interior, na energia que processa. Então, sabe quando você fecha o olho assim, e aí fica paradinho, e aí começa a pensar e viajar para longe e pegar o cenário de algum lugar, ou então a imaginação de um livro, e aí utilizar ela, ou pensar na cozinha, ou pensar nas pessoas e tal, que gerando expectativa, você está gerenciando essa luz interior que decorre das sinapses humanas, né? Dos interesses humanos. Obviamente, a gente tem esses arcos de impulsos, né? Que a gente congela dentro das nossas relações, né? Dentro dos nossos consumos. Só que a gente tem também a desconsolidação dessa energia interior, gastando ela dinamicamente, né? Então, a gente tem uma série de momentos, uma série de frames, uma série de circuitos sinápticos que em certas vezes sofre refrações devariadas, né? Só que essas devariações elas vão encontrando uma integralidade, um índice de ajustamento no ser humano para que ele consiga organização rítmica, fisiologicamente falando, né, para lidar com esses impulsos de uma forma cerebelar, de uma forma processual, de uma forma computacional que deixa com que o ser humano seja fluido, seja dinâmico. Mas acontece fenômenos em todos os momentos de variação. O que acontece é que o ser humano ele já aceita esse fenômeno porque ele já sabe o que está para vir. Como ele sabe? Porque ele enfeita o futuro com uma constante. Ele se armaciona-se pela paisagem e ele se segura com os olhos, com as contrações orgânicas nas paisagens, inclusive nas paisagens dos seres humanos, né? Dos eus que ela se relaciona. Então, por que que eu não sinto tanta variação quando minha mãe está perto de mim, mas quando a minha mãe está perto de você ou de fulano de tal, você sente uma variação, você sente uma descoberta, você sente uma variação de momentos e energias maior, porque tem coisas que você leva a critérios de de efeitos no seu organismo, porque você não está organizado ainda para isso. E eu não, eu já estou. Então isso é para tudo, né? Então
tem muita gente que diz que fulano tá doente, fulano tá, né, tá assim, assim, assado, precisa de gastar dinheiros para se afirmar. Não. O princípio físico da relação do ser humano com a vida diz que ele precisa de uma escala de, de contrações para elevar a sua contração, para elevar a sua função ao nível de sucesso do qual as pessoas julgam. Porque sem um julgamento, ninguém é ninguém. Então, se você vai me julgar dirigindo um carro, eu preciso de etapas para que eu chegue ao nível bom do seu julgamento, né? Então, eu posso ser um motorista comum ou eu posso ser um motorista fora do comum, né? Um motorista como o Ayrton Senna, um motorista como um desses famosos, né? Desde que eu siga um condicionamento, né, nas escalas de progressão que a linha de objetivo manda, né? Então é muito sério isso, pessoal, porque quando a gente fala de relações com pessoas humanas, quando a gente tem interesse em valorizar as pessoas e respeitá-las para receber o respeito delas, a gente não precisa atravessar e nem fingir que é o que não é, né? E é o que acontece muito com as pessoas. As pessoas, elas fingem o que não são, elas se ligam a complexos de fidelidade, de raciocínio lógico, de operações, que às vezes faz com que as pessoas criem, 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 é, criem valores, criem sentenças, né? Criem sentenças aonde aonde não foi dialogado, aonde não foi consultado, aonde não foi tratado da forma nobre, né? Então, quando as pessoas atropelam as formas humanas, elas já perderam o jogo, né? Quando as pessoas assumem mentira, quando as pessoas assumem que mentir para as outras é bom, elas já perderam a chance de fazer a diferença no mundo. A gente só consegue fazer a diferença no mundo, né, quando a gente consegue ser verdadeiro. Porque a verdade, ela é constante, ela é confiável, ela, ela é, ela é eterna, né? Essa é a verdade. A verdade é eterna. Então, por que que até hoje a gente faz pão? Porque pão é bom. Eternamente vai ser bom. É bom, é bom. Que a gente faz café, toma café. Porque é bom. A verdade é que é bom. Ah, fulano não gosta. Tá, mas fulano não gostando, ou gostando ou não gostando, não é ameaçável. É bom, é verdade que é bom. Então, apesar da verdade ser relativa, a gente sabe, né? Todo mundo sabe. E com a verdade não tem quem é verdade, não tem ninguém que pode ser contra. Você tá entendendo? É igual você falar assim: "Ah, também dá certo fazendo com isso". Tá, mas fazer com isso não dá, não é bom.
verdadeiramente a gente sabe o que é bom. Nosso organismo sabe. Então, não minta para si, senão você vai abandonar o prazer da sua vida, né? A gente sabe que é bom você ter um computador e as coisas funcionarem na velocidade que você manda, né? Computa, né? A computação. Quando você clica em alguma coisa, a coisa funciona, né? À medida que você clica. Porque quando você decidiu clicar, você já pressentiu que iria abrir. Quando não abre, quando existe esse intervalo, é ruim. A gente sabe que é ruim. Então tem coisas que a gente tem certeza. Eu tenho certeza, matematicamente eu tenho certeza do que é bom, né? Então quando acontece alguma coisa assim, existe uma operação a mais para ser feita, né? Uma operação, uma impressão, uma cognição, uma diferenciação do seu estado, porque você estava pressionando, você estava clicando sobre a condição do seu estado. Então isso descondiciona a vida. Não é bom, tá? Então, basicamente, cadê? Vou voltar aqui. Aqui. Lembre-se que a luz é uma forma de onda que se propaga em determinada velocidade. Essa velocidade dependerá do meio qual ela se propaga, tá? Então a gente tem que lembrar da onda e das características da onda. A onda ela tem a sua velocidade, né? Bom, só que essa onda aqui, ó, dentro da água, ela vai sofrer uma desaceleração, porque essa onda aqui ela tem outra característica, né? Então essa onda sobre uma superfície com água e sabão, água e sabão, ela vai ter outro comportamento, né? Essa onda aqui, ó, sobre uma superfície com gasolina, né? Ela vai ter outro comportamento. Isso é ambientalização, né? Isso é ambientalização. É a configuração de uma onda sobre a característica que ela pode expressar em algum meio, né? Então a gente precisa lembrar isso para entender esse fenômeno. Dessa maneira, considera-se a velocidade da luz no ar diferente da água, de modo que quando passa de um meio para o outro ocorre refração ou desvio de feixe de luz. Então, isso é legal. A gente tem um tecido no ar, né, de nuvens eletrônicas, né? A gente tem um tecido aqui de água, né? Água e outros sais minerais, suores e líquidos. Então a gente tem várias camadas aqui, ó, de tecidos eletrônicos, né? Tecidos eletrônicos no sentido de moléculas, né, em vapor armando nuvens, né? Então a gente tem vários contrastes de nuvens, né? É como se a gente tivesse aqui, ó, o fogo. E aí o fogo ele tá aqui, ó, cozinhando uma água, né? E aí a água aqui, ó, ela tá fazendo assim, ó. Esse é o vapor que ela tá saindo, né? E aí cada um desse vapor, né? Esse é o vapor dessa água. Tá se ligando à água que existia aqui, ó, né?
E aí essas ligações formam nuvens que a gente chama de tecido, o tecido atmosférico. Você pode dizer assim, ó, tecido atmosférico. Então a gente tem um tecido atmosférico. É uma água quente, né? É uma água que é uma água quente, né? É uma água quente e ela continua quente por conta do sol, da terra. Não é à toa que quando o sol começa a sair, essa água ela vai voltando para cá. Só que ela não volta assim, ó, igual pingo. Ela volta umedecendo, né? Se você pegar uma toalha e deixar no varal durante o sol, ela vai estar sequinha. Só que se você deixar ela depois das 6 horas, mais ou menos 7 horas da noite, e deixar ela assim à noite, você vai voltar e vai pegar a toalha e você vai perceber que ela está úmida, né? Então, ao mesmo tempo, ela secou e ela voltou a ter água. É o mesmo que acontece com as plantas. Como é que as plantas elas conseguem sobreviver tanto tempo assim? Porque ela tem as adaptações aos meios, a energia que paira nela se adaptou ao meio em que ela consome, ela assenta a vida, né? Ela forma a vida, essa vida dela. E ela consegue também fazer a mesma coisa que os tecidos, como na toalha, fazem, né? Elas conseguem evaporar e depois sugar a água, né? Dentro das horas do dia. Isso é muito importante porque a gente começa a compreender as horas, né? As horas sobre as vidas no planeta, né? Então essas horas sobre as vidas nos planetas fazem com que as pessoas se adaptam. Agora, você tem como você brigar com a hora? A hora não existe. Tem como você brigar com o sol? O sol existe. A forma com que o ser humano vem tentando brigar com o sol há 2025 anos é a prática da modulação do sol. Muitos morreram tentando modular o sol. O que é modular o sol? Modular o sol é você criar condição de, de viver sobre ele, né? Então, quando você cria condição de viver sobre ele, você consegue a vitória. Você conta uma história de vida sobre essa viver sobre o sol, né? Então a gente tem histórias a dar com pau dessas vitórias, né? Dessa persistência do homem vivendo sobre o sol. E aí, o que acontece? Né? Eu acho que vocês deveriam, quem tá prestando atenção, deveria estar pensando assim, ele vai falar do, sei lá, guarda-sol, né? Guarda-sol, sei lá, equipamentos para modular o sol. Mas não é isso. A modulação do sol, ela é muito mais íntima nossa, né? Se existe a adaptação celular. Só que a adaptação celular, ela não é aquela coisa de, eu vou tomar muito sol e eu vou ficar resistente ao sol. Não é isso apenas. Adaptação celular é você conseguir escalar-se perante a equivalência, a persistência desse sol, conhecendo o seu comportamento diariamente sobre o efeito do sol, porque hoje você é criança, amanhã você
é adolescente, depois de amanhã você é adulto, depois de amanhã é, você é idoso. E aí o que acontece com tudo isso? Acontece que vai sempre, diariamente, a sua relação com o Sol, as suas adaptações celulares, os efeitos da modulação das suas células para com o Sol e da sua vida em torno dele, vai modificando, né? Então essa modulação, ela é sistemática, ela é inteligente. Ela não deixa de fazer a lição de casa. Ela faz todo dia a lição de casa. Tá entendendo? É uma coisa inteligente. Ela se faz interessante. Ela cria interesse para coisas desinteressantes. Porque não é interesse a gente fazer essas coisas. Mas pela sabedoria de que o Sol ele é maior do que nós podemos ser, a gente se converte ao que ele nos proporciona. Então existe uma relação aí, né? Se eu ficar muito tempo no Sol, ele me consome, ele me mata. Mas se eu converter, né? Se eu condicionar e aprender os melhores horários para mim, eu me dou bem, né? É assim que o ser humano deveria ser, né? Se não está sendo. Deveria ser. Acontece que existem muitos ignorantes tomados pela necessidade de conquistarem aquilo que não é necessário, mas se faz necessário pela ignorância. Nesse processo ocorrerá a diminuição da velocidade da luz e do comprimento da onda, entretanto, a frequência não será alterada. É importante, né? A frequência não será alterada, né? Quando ocorre a refração. Por isso, quando colocamos um objeto num copo com água ou quando observamos uma piscina estando fora dela, temos a ilusão de que o objeto está quebrado. No caso do copo e a piscina possuir menos profundidade. É verdade, né? Quando a gente olha para o fundo da piscina, parece que ela não é funda, né? Quando a gente olha um objeto mergulhado na água, parece que ele está distorcido, né? Então, olha só o que acontece. A nossa visão, visão está funcionando, né? Então, a gente está vendo direitinho. Só que o que acontece? O que a gente vê não é a gente vê isso aqui. Isso é a matéria. O Sol bate na matéria. O Sol bate no chão e bate na matéria também. E aí o que acontece? A gente vê a reflexão das luzes nos objetos, né? A gente tem a reflexão das ondas carregadas em um objeto. Então, o objeto, depois que ele se carrega, depois que ele se excita, os núcleos das moléculas dos átomos dessa matéria se excitam, elas passam a refletir, porque elas não precisam mais de calor, de carga, né, de luz. Aí essa reflexão a gente faz com que a gente veja o objeto, proporciona visão. Só que o que acontece? Quando você coloca o objeto imerso em uma água, a onda, quando ela vai carregar esse objeto, sofre desvios, né? Então, olha só o que acontece. A luz vai entrar aqui e aí ela vai fazer assim, vai bater no objeto, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim e vai sair. Tá vendo? Então, é um comportamento de onda totalmente desconvertido
pelas ondas das águas, né? Pelo tecido de H2O, né? De água que encobre essa matéria. Então a matéria que ela teria, ela faria isso aqui, ó, né? Ela fez isso daqui, ó. Então ela descontou um tantão de contrações com a energia do que ela descontaria, né? Essa descontração aqui, ó, fez uma conta deselegante com a visão proposta. Criou uma desexpectativa com o real, criou algo falso. Não que seja, não que seja feio, mas é falso, né? É carente de verdade, é ilusório, né? Então, quando você entra num shopping, né? Aqui é a entrada do shopping, né? Você entra num shopping e aí você vê várias lojas com várias coisas te oferecendo, né? E aí você entrou no shopping. Mas antes de você entrar no shopping, você estava fora do shopping. Então esse aqui é o shopping. Tá vendo? Esse é o shopping. E aí você estava fora do shopping. Aí quando você entrou no shopping, né? Olha só. Você sofreu um fenômeno. Que fenômeno é esse aqui, ó? Não é, não é uma adequação refrativa? Por quê? A luz que bateria em você e refletiria, como está aqui, tá fazendo isso aqui, ó. Bate em você, faz isso daqui, ó. Olha só como é que é o shopping. A luz, a luz que emana de Deus, ó, do sol. Eu gosto de falar de Deus porque é inspirador para mim. Ó, bem aqui e sai, né? Pá! Agora olha só, quando você tá no shopping, ela vai vir, ela vai vir em você, só que ela vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater cá, vai bater cá, vai bater cá, vai bater, vai voltar no você e vai refletir. Olha só o tantão de coisa que fez. Então, a gente tem aqui, ó, o percurso da luz e suas refrações. Essas refrações, elas mudam, elas oscilam, elas fazem psicologia, né? Elas fazem psicologia. O que é psicologia? Elas fazem momentos de inverdades. Não que a psicologia não seja uma verdade, né? Nada disso. Mas a inverdade é porque a gente não tem uma linha só, né? Aqui, ó, uma relação, assim, ó, uma linha só. A gente tem uma variação de linhas, variação de momentos. A gente tem um estado de reflexão. E por que isso acontece? Porque você é uma matéria. Você consome e depende dessa luz. A reflexão o seu olho é um copo de água, né? O seu olho. Por que isso acontece, meu ser humano? Ser humano aqui. Porque o seu olho é um copo de água. Um copo cheio de água, cara. Olha o seu olho aqui. Então, pô, mas eu não já sou acostumado com a água? Você é, mas a água que tá aqui é a água, né? A água de olho. Essa água de olho, ela pode estar com minerais, ela pode estar com suco, né? Ela pode estar com polpa, ela pode estar com achocolatado, ela pode estar com refrigerante, ela pode estar com vinho, ela pode estar com
com álcool, né? Vamos pôr uma bebida, né? Vamos pôr aqui cerveja, whisky e etc, e etc. Essa água aqui, ela pode estar com isso. Mas em qual sentido? Uai, a gente tá no sentido das ondas, né? As ondas, elas interferem naquilo que a gente chama de processo. Né? O processo que a gente fala é o processo sináptico. O processo de desencadear o impulso nervoso de um ambiente, de uma visão para o cérebro. Né? Então existe uma rima aqui no olho, né? Aqui o olho é uma roda, né? Veja só. Existe uma rima do olho rodar, interrogar, afirmar ou só finalizar. Existe uma rima do olho de administrar os pontos de vista, né? Ou a variação de algumas vistas no sentido dos acentos. Né? Existe isso aqui, ó, no olho. Para quê? Para o olho regular e tentar adaptar o mais rápido possível ao processo rítmico que emana do ambiente, a necessidade rítmica de cerebelar, de ondular, de ver. Né? Então, o tempo todo a gente está tentando ver. Para quê? Para ver, ver, viver. Pum. Ponto final. Chegamos no ponto final. Amanhã a gente vive de novo. Né? Interessante, né? Então, o que acontece? Por que isso acontece com você? Esse efeito shopping, né? Por conta dessas coisas aqui, ó. São abstrativos, né? São valores abstratos. Podem estar escondidos nas sínteses. Né? Sínteses vem de sintéticas, né? Ou seja, lógicas sintéticas. Porque o desejo, ele vem do consumo. Consumo vem do comer, do adquirir, né? Tornar-se íntimo. Aquilo que somente pode ser íntimo é aquilo que vai para o nosso organismo, não é mesmo? Só que sinteticamente a gente tem vários produtos sintéticos. E essa sintética, ele descarrega em nós refrações, faz com que a gente gere refrações, ou seja, efeitos, né? Isso vira autoridade, né? Aqui, ó, são produtos de conversão da luz, né? Só que a gente falou aqui, ó, da sintetização, e a sintetização, ela é basicamente aquilo que a gente não consegue comer, mas consegue comprar, né? Adquirir. Isso é sintetização. Isso são efeitos sintéticos. Então, as lojas que vendem esses efeitos sintéticos fazem com que você ignore, de certa forma, o que? Processual, né? Você gera um certo preceito e ignora o efeito que aquilo faz em você, e você começa a afirmar que eu sou, mas você não é. Você está sendo efetivado. Você é outra coisa muito diferente. Você é basicamente um espírito que paira sobre a terra, assim como todos nós. Isso é você. Só que você começa a acreditar que você é o seu consumo, e aí você passa a ser elemento de massa de manobra ignorado pelo preceito processual de mergulhos nesses efeitos de lógicas sistemáticas, né?
paisagísticas. Só que isso engana o eu sou, fazendo você acreditar que você é alguma coisa, né? Esse consumismo, né? Ah, eu sou colecionador disso. Ah, eu sou isso. Eu sou profissional nisso. Não, você não é, cara. Você é efetivado a isso. Você tem afeto a isso. Mas você sempre foi e sempre será um espírito que paira sobre a terra. Mais um dos milhares. Você é só mais um do conjunto de uns nesse tecido de uns que geram um espírito maior, que é o espírito da vida nesse planeta. Basicamente isso é refração. Só que a gente tem como calcular ela. Incidência da luz. No fenômeno da refração ocorre a alteração da velocidade de propagação da luz e um desvio da direção original, ou seja, a luz sofre um desvio angular em relação à reta normal, de modo que passa de um meio transparente para outro transparente diferente. Assim, se a incidência da luz no meio for normal, ou seja, apresenta o ângulo de incidência igual a zero, a luz não sofrerá desvio e, portanto, seu ângulo refratado será nulo. Por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo, o raio luminoso se aproximará mais da reta normal, levando ao desvio na trajetória luminosa, ou seja, o fenômeno de refração. Na física, aqui, ó, por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo, o raio luminoso se aproxima mais da reta normal. Vamos ver isso aqui, ó. São retas, né? Vamos ver aqui. Reta normal. Normal é isso daqui, né? Ó. Entrou, saiu, né? Espera aqui, ó. Normal é isso aqui, ó. Entrou, mergulhou, saiu, né? A porta é essa. Você entra por aqui e você sai por aqui, né? Se essa é a porta. Você não sai por aqui, ó. Né? Porque essa aqui não é a porta. A porta é essa. Não é mesmo? Essa é a porta. Essa. Definimos a porta e definimos a entrada, né? Que entra, sai. Entrou e saiu. Né? Então aqui não existe, né? Se você entrou e saiu aqui assim, ó, não existe refração. Essa onda não refrata aqui. Agora, se você pegar uma outra reta normal, e aí, o que acontece? A onda ela tenta vir assim, ó, ou vem pra cá, e acontece um negócio assim com ela, sai por aqui, ó, né? Acontece uma coisa assim, ó, ela entra e sai aqui, ó, entra aqui e sai aqui, entra aqui e sai aqui, né? Nesse caso, entra aqui e sai aqui. Então não tem refração. Agora, aqui, ó, tem uma refração. Isso daqui é aquilo que se chama de oblíquo, né? A luz, ela chega na normal e sai assim. O que acontece? Acontece que existe a refração quando acontece esse encontro, né? Mas também acontece a mesma coisa, ó, né? Quando ela se desencontra, ela sai da sua naturalidade, né? Ela volta para o seu estado normal. Então, isso aqui é tudo que se diz, né, nesse estado científico que a gente se encontra procurando entendimento, né, sobre essa base, né? Levando ao desvio na trajetória luminosa, ou seja, o fenômeno da refração. Na física, a interface entre dois meios homogêneos e transparentes se chama dióptro. As superfícies dióptricas são classificadas em planas, esféricas, cilíndricas,
dentre outras, de acordo com a forma da superfície de separação entre os meios. Um conhecimento interessante. Dióptro. Dois meios homogêneos. Por que não tá dando? Foi. Dois meios homogêneos, né? Vamos procurar aqui. Cite alguns meios homogêneos. Vamos ver o que vai falar. O ar, água com sal ou açúcar dissolvidos, a gasolina ou vinagre, ligas metálicas como bronze e aço. Aqui, ó. Isso são meios homogêneos. Então, quando uma luz ela encontra esses dois meios, né? Então, acredita-se, né? Diz que quando um meio ele é dióptro, quando o meio é homogêneo, o que acontece? Ele gera uma camada íntegra, né? Algo assim. Ele gera uma reta constante. O que é uma reta constante? Aqui, ó. Isso aqui é uma reta constante. Isso é uma reta constante. Aqui, ó. Isso aqui é uma reta constante, ó. Ou seja, não existe variação nesse plano aqui, ó. Então, se a gente tiver uma matéria constante, né? Um átomo que está em constante, né? Tem uma ligação constante. A gente chama um meio homogêneo. A gente vai ter aqui, ó, uma coisa que vai ser constante, né, basicamente. Ou seja, quando a luz chegar, né, todos os pontos que a luz encontrar, porque a luz é o seguinte, né? Quando a luz ela bate em alguma coisa, ela estoura. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas a luz ela estoura no nível molecular muito forte. Mas muito forte mesmo. A luz é muito forte. Não é à toa que a gente sente a luz. A gente sente o calor chegando em nós. A luz é forte pra caralho. Só que o que acontece? Existe um núcleo em toda. Opa, fiz errado. Existe um núcleo em todo plano, né? Em todo plano existe um núcleo, né? O que é o plano, né? São meios homogêneos que formaram superfícies, né? Meios homogêneos, por exemplo. Aqui, ó, essa esfera aqui, ó. Essa esfera homogênea, né? Ela é formada assim, ó. Só que ela é formada assim porque ela tem um núcleo, né? E ela pode ter muitos núcleos, porque essa esfera ela pode ser o conjunto de várias esferazinhas, vários átomozinhos, ou ela pode ser uma esferona. O que eu quero dizer com isso? Que quando a luz bate, a luz estoura. E o que acontece? A gente vê o brilho dos núcleos. Então a gente vê o brilho dos núcleos, porque os núcleos
eles conseguem se carregar. Então, os núcleos são como as baterias das matérias, né? Eles se carregam, então é como se a gente tivesse uma fatia de pix aqui, ó. Aqui é o núcleo. Aqui é uma superfície que escorrega para o núcleo, né? Então a luz ela entra aqui, bate aqui e do núcleo, ela depois de carregado, ela parte para o universo. Ela parte para os nossos olhos, né? Então se a gente tem uma superfície homogênea, a gente tem uma camada homogênea de núcleos. A gente tem fatias aqui, ó. A gente tem vários bolinhas aqui, ó. Eu tenho uma bolinha aqui, 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 uma bolinha aqui. Várias bolinhas aqui que são os núcleos gerando aquilo que a gente chama de esfera, né? E aí o que que acontece? Aqui a gente veria alguma coisa mais ou menos assim, ó, né? Num nível muito maior, né? É claro que isso aqui é muito mais exigente, né? Essas são as estrelas do universo, eu diria. Nosso universo aí. Ahn, Bom, como eu tô cansado, não vou continuar não. Eu não gosto de prestar atenção cansado. No próximo vídeo, então, a gente continua a estudar a refração. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!